O tema da aula é o artigo 42 da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos à leitura do artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. E o parágrafo único do artigo 42 estabelece que na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. O artigo 42 estabelece a seguinte regra: se a administração pública celebrar contrato em 2020, assumindo uma despesa que seja liquidada inteiramente no exercício de 2020, esta despesa deverá ser paga integralmente em 2020 ou deverá a administração pública reservar verba descompromissada para o próximo mandatário político pagá-la após assumir o cargo. Entretanto, se essa despesa, embora empenhada, somente será liquidada no exercício seguinte, isto é, em 2021, então pode livremente ser contratada, sem a preocupação de se atender o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A regra nele prevista é a proibição de contrair despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, ou que deixe parcelas para serem pagas no exercício seguinte sem disponibilidade de caixa. O artigo 42 precisa de uma boa atenção. Isto porque o artigo 359-C do Código Penal prevê que é crime deixar restos a pagar sem disponibilidade em caixa. O prefeito que deixa restos a pagar para o próximo mandatário incide no crime do artigo 359-C. E o próximo prefeito pode também cometer a infração do artigo 359-F do Código Penal, por deixar de cancelar o montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. O relatório de gestão fiscal do último quadrimestre exige a demonstração das despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. O artigo 42, ele é uma inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ali nós temos uma das condutas vedadas, conduta esta de natureza fiscal, conduta que impede que nos 8 últimos meses do mandato ou nos 2 últimos quadrimestres seja contraída alguma obrigação que não seja integralmente liquidada no próprio mandato,
ou então que não seja deixada disponibilidade de caixa para o mandatário seguinte cumprir com essa obrigação. E o descumprimento de tudo isso daí, além das cominações que podem surgir com atos de improbidade administrativa, com apontamentos junto ao Tribunal de Contas, bem como sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas, existe também a questão criminal, como dissemos, prevista nos artigos 359-C e 359-F do Código Penal. Aos contadores, aos setores de finanças, dos poderes públicos, especialmente nas eleições de 2020, é importante que seja dada uma especial atenção ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.